São 13 horas com mais 15, 1h15. Preste atenção nesta informação. Um motorista que estaria embriagado e se envolveu em um acidente com morte no trânsito de Blumenau já está em liberdade. Apesar das mudanças no Código Brasileiro de Trânsito, crimes assim ainda têm direito à fiança, o que revolta muita gente num caso como esse. Põe na tela. O acidente aconteceu por volta das 7h30 da noite de sábado na rua Gresmil, no bairro Glória. O motociclista Eduardo Franzói, de 34 anos, foi atropelado por um veículo Gol com placas de Blumenau. Segundo informações da Guarda de Trânsito, o motorista Anderson Ricardo Pradella, de 30 anos, estava embriagado. O teste de bafômetro acusou 0,40 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Ele ainda tentou fugir do local. O motorista queria fugir, mas o carro dele esgaçou a roda, ele não conseguia fugir, né? Aí a turma pularam em cima ali, aí chegou a polícia e levou ele. Ou seja, ele tocou o celular dele, ele parou para atender quando de repente foi pego pelo bêbado. Sim, ele estava em cima da calçada. E o cara que bateu estava contramão. Não dá para acreditar em tudo isso que aconteceu, né? Não dá mesmo. Dói. Eu sendo mãe, dói. Enterrar um filho assim, dói mesmo, meu Deus do céu. Eduardo chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Ele deixou 3 filhos e um neto. Já Anderson foi pego em seguida e encaminhado à central de polícia. Com as mudanças recentes no Código Brasileiro de Trânsito, a família da vítima esperava que o motorista embriagado ficasse atrás das grades. Mas, na prática, a legislação não mudou muita coisa, não. Isso porque, no dia seguinte, esse motorista passou por uma audiência de custódia e ganhou o direito de responder o processo em liberdade. Conforme prevê a lei, o juiz concedeu a liberdade mediante pagamento de fiança. Nesse caso, o motorista terá de pagar R$ 2.000 em 15 dias. Ele também teve a carteira de habilitação suspensa por 1 ano. Ele também não pode se ausentar da cidade e nem sair de casa entre as 10 horas da noite e 6 horas da manhã. E também deve permanecer na residência nos fins de semana. No dia 19 de abril, entrou em vigor uma lei que alterou alguns dispositivos do Código Brasileiro de Trânsito. A intenção foi criar uma punição específica para os motoristas embriagados que provocam acidentes. Mas, a princípio, o que parecia um avanço, na opinião de especialistas, foi um retrocesso. Como nós já vínhamos alertando antes até da publicação, da vigência da lei, essa lei, como foi feita, ela é um tiro no pé. Foi um tiro pela culatra. Uma lei que só aumentou no papel de 5 a 8 anos, mas ela esbarrou no Código Penal, no artigo 44, ela esbarrou no Código de Processo Penal, ela esbarrou numa série de leis, na própria lei da fiança. Por isso que essa lei não tem o efeito esperado. Toda pessoa que tem o seu ente querido morto por um motorista embriagado, ela quer justiça. Imagina, a vítima, pai de 3 filhos, estava na calçada no outro lado. Na verdade, estava no lado dele certinho e quem cometeu, atropelou, tirou a vida, veio na contramão e foi na calçada. E aí a polícia disse que ele estava embriagado, verificou-se. Independente de qualquer situação, a lei tem que ser mais rígida, né? Não pode ter fiança para certas situações como essa.